impedirá o agir de Deus. Eu vou dar a volta por cima. Ele cumpre o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou, passou, chega de chorar. Eu vou dar a volta por cima. Tudo que eu vivi foi uma lição. Eu vou dar a volta por cima. Agora é o momento da palavra de Deus. Fique atento e ouça o que Deus tem para falar com vocês. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Que essa palavra vá e que ela produza o resultado para aquilo que o Senhor enviou. Porque céus e terra passarás, mas a tua palavra não passa. Porque é o Senhor quem confirma as palavras do teu servo. Que assim seja, Pai. Aqui em Jeremias, você pode acompanhar na sua casa. Jeremias, capítulo 18. Capítulo 18. No capítulo 18, o título da palavra fala sobre o vaso de oleiro. O vaso do oleiro. Aqui no versículo 1, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele quer que você venha na casa dele. Você é o templo do Espírito Santo. Mas existe uma casa de oração. Existe um tabernáculo, aonde o povo é ensinado pela palavra de Deus. Então Deus pediu para Jeremias ir até lá, a casa do olheiro. Ele viu um vaso sendo preparado na mão do olheiro. Aqui no versículo 3, casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as suas rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos fazer. Somos nós na mão de Deus. Quando a gente vem na casa de Deus, às vezes a gente vem em cacos, ferido. Muitas pessoas vêm enfermas, falidas, portas fechadas, problema familiar, dificuldade financeira, tudo de ruim. Você lembra qual foi o momento que Ezequias veio até a casa do Senhor? Quando Senequeribe se levantou contra ele. Ele veio apresentar a carta de afronta. E Deus enviou um anjo. Josafá fez a mesma coisa. Talvez você está assim, um caco, endividado, perdeu o emprego, está falido, a porta está quase se fechando. Deus é bom. Deus pode todas as coisas. Talvez você está aí falido, meu querido. Estão querendo tomar a tua casa. Você alugou, perdeu o emprego. Teu filho pede um pão para comer, não tem. A luz já cortaram. A água já cortaram. Você está assim, um caco, se sentindo a pior pessoa da face da terra. E diz aqui a palavra de Deus, no versículo 4: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer.
Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então Deus falou com Jeremias. Não está na hora de você vir na casa de Deus? Será que você não está vendo que você já andou de médico em médico, está ferido? Já andou de hospital em hospital? Ele pode pegar esses cacos e pode fazer desse caco, desse vaso de barro quebrado, um vaso novo. Ele pode mudar a tua história, mas para ele mudar essa história, ele diz: vinde a mim. Você tem que ir na casa de Deus. Você tem que ouvir a palavra. A palavra de Deus diz que a fé só vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz, lá em Romanos 10, versículo 17, que a fé só vem pelo ouvir. Se você não ouvir a palavra, se você não ouvir, não ler as escrituras, você nunca vai querer fazer o que Deus manda você fazer. Você tem que ler a Bíblia, você tem que descobrir o que é certo, o que é errado, para que ele venha mudar a tua história. Então diz aqui a palavra de Deus, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele está dizendo que nós, na mão de Deus, nós somos como esse vaso. Ele diz, por que está escrito lá em Mateus 11, 28? Ele diz assim, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez você está ouvindo que não tem jeito mais para o teu filho, não tem jeito mais para a tua filha, que essa filha é rebelde mesmo, esse filho é um escravo das drogas, não tem mais jeito para ele, mandaram abandonar teu filho, mandaram abandonar tua filha, disseram para você deixar teu esposo, disseram para deixar tua esposa, esse homem não para de beber. Você está se sentindo assim, como pedaços, cacos. A palavra de Deus diz aqui, falou para Jeremias, versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele diz que nós somos assim na mão dele. Ele fez Jeremias ver com os olhos dele, que o olheiro estava preparando um vaso, o vaso se quebrou. Ele compara aquele vaso com a nossa vida. Você está doente, ele diz, eu sou o Senhor que te sara. Você está com problema, ele pode mudar a tua história. Ele pode virar teu cativeiro. Ezequias, quando precisou, ele foi até Deus, apresentou na casa de oração, na casa de Deus, a carta. E Deus enviou só um anjo. Por que você não sai da tua casa? Por que você não vai na casa de Deus? Ah, pastor, mas você não sabe como é que é a minha vida. A igreja é longe. Se te mandarem uma milha, vá duas. Ele disse que no dia que você for até ele, cansado e oprimido, ele vai aliviar a tua dor. Você só sabe reclamar. Ah, que disseram que não tem jeito. Ah, disseram que não adianta. Não importa o que estão falando para você, meu irmão. Deus, Jesus não julgava ninguém. Ele sentava com pecadores e dizia, falavam mal de Jesus porque ele sentava em roda de escarnecedor. Num dia que ele foi se encontrar com Zaqueu, falaram mal dele porque sentava com pecadores. A gente só sabe acusar. Ele disse, vinde como estás. Deus pode mudar a história de um homem, mas ele tem que ouvir Deus primeiro. Ele tem que buscar o reino dos céus primeiro, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Meu irmão, conheço pessoas que não queriam nem saber de Jesus, que falavam mal de Jesus. Meu irmão, mas quando essas pessoas se aproximaram, foram curadas. Eu conheço pessoas hoje que estavam com labirintite, chegou aí na UTI, pessoas morrendo, e essa pessoa se converteu. Eu falei para ele, olha, no dia que você se converter a Jesus, no dia que você aceitar Jesus, você vai ser curado. Quando ele veio e ele aceitou Jesus, nunca mais a labirintite voltou. Eu conheço pessoas que estavam em cima de cama, com dores nos ossos, que o médico disse que era tratável, esporão debaixo do pé, estava parado, hoje em dia está trabalhando, e não falta emprego para essa pessoa. Está ruim para todo mundo, mas para quem serve a Deus não está.
Ele diz que faz a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Então ele está dizendo aqui, Jeremias tinha que ver o olheiro preparando o vaso. Ele diz, Jeremias, está vendo esse vaso que foi quebrado na mão do olheiro? Jeremias, eu faço a mesma coisa com o meu povo. Então ele está dizendo aqui, no versículo 6, não poderei eu fazer de vós como fez esse olheiro? Ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aí ele está dando exemplos para Jeremias. Aqui no versículo 7, ele diz, no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir. Versículo 8, se essa nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Deus disse para Jonas ir pregar em Nínive. E quando ele foi pregar em Nínive, a palavra de Deus diz, quando ele chamou ele para pregar em Nínive, ele não quis. Porque esse povo de Nínive fez um grande mal ao povo dele, lá no passado. Ele guardava maldade no coração. Ele não quis pregar em Nínive. Ele comprou uma passagem e resolveu fugir, não quis fazer a vontade de Deus. Uma pessoa quando não está bem com Deus, aonde ela entra, quem está bem, começa a ter problemas. Aquele povo que estava dentro do barco não tinha nada a ver com os problemas de Jonas. Mas quando Jonas colocou os pés dentro daquele barco, a tempestade se levantou. Eles tiveram que pegar tudo que tinha e jogar no mar, para aliviar o peso. Jonas foi lançado dentro do mar. Uma baleia engoliu Jonas. Deus preparou ainda uma segunda chance. Permitiu que uma baleia engolisse ele, para ele se arrepender lá dentro da barriga da baleia. E diz a palavra de Deus que enquanto ele estava lá, ele resolveu fazer a vontade de Deus. Ele desceu. E Deus deu ordem à baleia, e a baleia vomitou ele na beira da praia. Voltando aqui para a palavra, que ele diz no versículo 7, no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então Deus ia destruir Nínive. E Jonas resolveu ir pregar. E quando Jonas estava pregando, ele gritava em Nínive, povo de Nínive, dentro de 40 dias Nínive vai ser destruída. E ele gritava dentro da cidade. Dentro de 40 dias aquela cidade ia ser destruída. O povo se converteu ao Senhor. O povo temeu a Deus. Um povo rebelde. Eles resolveram obedecer a Deus. E olha o que Deus fez. Se cumpriu esta palavra. O que eu estou dando para você. Olha o que diz no versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derribar, para destruir. Versículo 8. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Então o povo de Nínive naquele tempo se arrependeu. É um exemplo. Jonas foi pregar lá. E eu estou pregando para você. Essa doença que você está aí, meu irmão, é muito grave. Mas você não tem tempo para Deus. Você só tem tempo para fazer a tua vontade. Esta miséria que está dentro da tua casa, desemprego, ele diz que faz a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque lá em Êxodo capítulo 23, versículo 25, Êxodo 23, 25, ele diz, e se servir o Senhor vosso Deus, eu abençoarei o teu pão, a tua água, e eu tirarei as enfermidades. Ele vai abençoar a tua terra, meu irmão. Ele vai fazer chover sobre essa terra, ela vai ser regada por Deus. E ele diz que vai tirar as enfermidades. Mas é para quem serve ele. Ou talvez você tenha vergonha. Ah, eu não vou não, porque se eu for, o que o povo vai falar de mim? Ah, já é crente? A palavra de Deus diz que todo aquele que se envergonhar dele, diante dos homens,
ele vai se envergonhar de você diante do Pai. Ele diz que todo aquele que nega ele diante dos homens, ele vai negar diante de 32. Mateus 10, 33. Mas todo aquele que me confessa diante dos homens, meu irmão. Eu já vi pessoas que estavam muito doentes. Que eu fui na casa dessas pessoas, eu falei, meu irmão, você quer ser curado? Eu te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe agora o que você quer. Você prefere ficar em cima dessa cama, daqui para o cemitério, ou você pretende levantar e servir Jesus? É assim que eu prego. Tem gente que não gosta da maneira que eu prego. Mas Jeremias, havia um rei que disse: Jeremias, se tu responder, falar as palavras que eu quero ouvir, ele disse que ia libertar Jeremias. Aí Jeremias só falava o que Deus mandava. Nabucodonosor, ele estava vindo destruir a cidade, colocar ela em chamas, ia matar o rei daquela cidade e fazer da sua família escravo. Jeremias avisou ele antes de acontecer: se for diante do rei Nabucodonosor em forma de paz, a cidade não vai ficar em chamas, nem você vai morrer e nem seus filhos vão ser escravos. Ele não quis ouvir. Ele lançou o profeta lá dentro de um poço de lama. E aconteceu o que o profeta falou. E diz a palavra de Deus que quem mandou tirar o profeta de dentro do buraco foi o próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele pediu para um servo dele tirar o profeta de dentro do poço de lama. E disse: olha para tudo isso. Se tu quiser ir para a esquerda, tu vai para a esquerda. Se tu quiser ir para a direita, vai para a direita. Sabe o que Deus está dizendo hoje para você? Você quer ter liberdade? Você quer ver eu te curar? Você quer ver eu mudar a tua história? Você quer comer o melhor dessa terra? Deuteronômio 28. Se servir o Senhor teu Deus, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que eu te ordeno hoje, todas as bênçãos, Deus vai abençoar o pão da tua mesa. Deus vai trazer paz para a tua casa. Deus vai trazer a alegria que você não tem. Deus vai trazer, meu irmão, a misericórdia, saúde. Dias melhores virão. Aonde você entrar, a bênção vai estar contigo. Aonde colocar a planta dos teus pés, as tuas mãos, tudo será abençoado. Então esse é um exemplo que Deus está dando para você. O outro exemplo é o versículo 9. Ele diz: e no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar. Aí um irmãozinho chega para você e diz assim: irmão, Deus mandou te dizer que vai te levantar do chão, vai te exaltar na tua família, na tua rua, na tua casa. Aí você recebeu aquela notícia, mas não te conserta, fica fazendo tudo de errado. Meu irmão, a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém pode ver a Deus. Então ele está dizendo aqui no versículo 9: no momento em que eu falar de uma gente, de um reino para edificar e para plantar. Versículo 10: se ela fizer o mal diante dos meus olhos, está vendo? Não obedeceu, não dando ouvido à minha voz. Ele diz: então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Às vezes alguém chega lá na igreja e diz: pastor, eu mudei depois que eu comecei a frequentar a sua igreja, porque o senhor prega a palavra. Quando a gente começa a obedecer o que a Bíblia diz, a nossa vida muda. Eu prego a Bíblia do jeito que ela é. Eu não posso pregar nem ela fora de tempo. Eu tenho que pregar ela dentro do tempo dela. Ele mandou pregar desse jeito, então vai ser desse jeito. Talvez tem gente que não goste de pregar dessa maneira, mas eu prefiro pregar o que Deus manda. Eu não vou ouvir o que os outros falam para mim, eu vou ouvir o que Deus fala para mim. Tem pessoas que ouvem: Deus vai mudar a tua história, mas o cara não muda, não para de beber, não para de fumar. A doença está perto da pessoa,
Vem na igreja, a gente ora a pessoa, a enfermidade desaparece. A pessoa vai em casa, bebe novamente, traz à existência o problema. O salário do pecado. A pessoa diz que está dentro da igreja, ele vai fumar novamente, vai trazer à existência o problema. Essa pessoa não está bem diante de Deus, não se conserta. Deus quer abençoar a pessoa, mas ela não quer mudar. Olha o que diz aqui em Jeremias 17, versículo 3. Ó minha montanha no campo, a tua riqueza e os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos. Versículo 4. Assim por ti mesmo te privarás da bênção que eu te dei. Está vendo? Você mesmo impede Deus de abençoar você, porque você não se conserta. Aqui no versículo 11, ele diz: ora pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Ele diz: convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Olha só, ele está dizendo que se você se converter a ele, ele vai curar você. O médico pode não tirar essa enfermidade, mas ele vai tirar. Essa porta está fechada mesmo, você coloca currículo em tudo que é até lugar, parece que todo mundo diz, está todo mundo combinado, ninguém dá emprego para ele. Você se priva das bênçãos. A palavra de Deus fala do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele saiu de perto do pai, ele saiu com o bolso cheio. Só que ele saiu para fazer a vontade dele, para beber, se prostituir, e ele gastou tudo. Porque um homem, quando está perto de Deus, ele tem tudo. Deus é o dono do ouro e da prata. Só que aquele filho se afasta de Deus e gasta tudo com as meretrizes. Aí ele está trabalhando com um homem cuidando de porcos. Ele deseja comer a comida dos porcos. Sabe o que significa? Quando você vem para Deus, só que quando você abandona ele, você vai ser envergonhado. Pastor, mas onde é que está escrito essa palavra? Eu quero ver na Bíblia onde é que está escrito que se o homem deixar Deus, ele vai ser envergonhado. Eu te mostro agora, meu filho. É Jeremias 17, versículo 13. Olha aí na sua Bíblia. Anote aí, que eu não posso demorar muito. Jeremias 17, versículo 13. Olha o que diz. Ó Senhor, esperança de Israel. Ele é a esperança. Todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Olha só. Você saiu com o bolso cheio, meu querido. Vai ficar vazio. Mas por que, pastor? Porque lá em João 15, versículo 5, ele diz assim: sem mim nada sois, sem mim nada podereis fazer. Está vendo? Ele diz: ó, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra. Teu nome é tirado do livro da vida, é colocado sobre a areia. Escreve o teu nome sobre o asfalto com a areia, e quando vem o vento, vê se teu nome continua ali. O vento sopra. Serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Está vendo? Abandonaram. É por isso que é envergonhado. Aquele pai, 2 filhos, o pai do filho pródigo é Deus. Ali é uma parábola. Você lê e você vê que é de um homem e 2 filhos, mas não, ali é Deus. O homem, ele se afasta de Deus para fazer o que ele quer. Bem-aventurado é aquele que reconhece os seus erros e volta, porque o pai todo dia está esperando por ele, meu irmão. Então diz aqui, o versículo 11, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando um mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Ele diz: convertei-vos, pois agora, cada um do seu mau caminho, melhorai as vossas ações e as vossas ações. Aqui no versículo 12 ele diz: mas eles dizem, não há esperança. Ah, eu vou na igreja, não adianta nada. Não há esperança para eles, porque após as nossas imaginações andaremos.
e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Talvez você está fazendo o que tua mente quer mesmo, mas tua mente não é a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que teus caminhos são os caminhos dele. Os teus pensamentos não são os dele. Olha o que você está fazendo. Dentro da igreja, cheio de erros. O teu salário é tão alto. O salário do pecado é a morte. Por isso que a doença não sai. O desemprego, miséria, perseguição, afronta. Os problemas estão à tua volta. Um Jonas da vida que não se conserta, que não toma uma decisão. Você tem que decidir, meu irmão. O que você quer, o que você não quer. Ou você se conserta, ou não tem bênção. Sem santidade ninguém vê a Deus. Meu irmão, não adianta dizer, eis que Deus manda te dizer, recebe aí, irmão. O irmão é um mentiroso, não se conserta, é um beberrão, mentiroso, fala mal de todo mundo, deseja mal para o próximo, adútero. Você acha que Deus vai abençoar esse homem? Ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou você muda, ou não tem bênção, meu querido. Eu honro os que me honram, diz o Senhor. Só tenho um compromisso com quem tem compromisso comigo. Te conserta e Deus vai mudar a tua história. Em o nome de Jesus. Deus é bom. Senhor, permita que venha cair fogo do céu sobre este povo. Queima, Senhor, este altar, o coração deles, e transforma este povo. Porque eu repreendo todo o mal, toda a ferramenta preparada pelo diabo, que sai da vida deles, espírito de cegueira. E eu abençoo este povo em nome de Jesus. Ouça esse louvor. O agir de Deus, eu vou dar a volta por cima e cumprir o que prometeu. Eu vou dar a volta por cima. O que passou